Amém, irmãos? Pode sentar. Aleluia. Acredito que nós vamos concluir nossa comunhão, tá certo? Primeira parte do capítulo 1 de Romanos até o 11 mostrou que o Senhor, sua obra redentora é a base da nossa entrega ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele não começou pelo capítulo 12, mas ele descreveu a misericórdia do Senhor. Ele explicou a misericórdia do Senhor, que é a sua obra realizada por nós. A misericórdia do Senhor não está definida em nossa prosperidade, em nossa cura, mas está revelada na sua obra. Pelo que nós éramos, pelo que o Senhor fez e pelo que somos hoje. Aleluia? Então, por exemplo, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, descreveu a nossa situação antiga. Mas Deus, por causa do seu muito amor, ou seu grande amor, com que nos amou, nos deu vida. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Então, parece que o sentimento do Senhor, hoje à tarde eu falei para um irmão, o Senhor, Ele dá a sua palavra em cima de um contexto, nós chamamos de pano de fundo, né? O pano de fundo da igreja em Corinto, por exemplo, não precisa nem explicar muito. Eles estavam divididos, eles estavam em imoralidade, eles estavam em fornicação, e baseado naquele pano de fundo, a carta aos Coríntios trouxe aquela ajuda e os levou ao arrependimento. A igreja em Colossos estava envolvida com as doutrinas, buscando as coisas terrenais, debaixo da filosofia, dos rudimentos do mundo, e Paulo os advertiu, trazendo-lhes de volta à centralidade de Cristo. Eu acredito que o Senhor tem algo para nós. Quem crê, diga amém, eu creio. Aleluia. E o Senhor não iria gastar o nosso tempo todo, né? Hoje é um feriado, para não nos mostrar algo que Ele esteja vendo. Entendeu? Mas eu acredito que o Senhor tem uma necessidade. E a necessidade que o Senhor tem é de nós compreendermos o que Ele realizou por nós. E o que Ele realizou por nós se tornou a base da nossa consagração, da nossa entrega a Ele. Eu queria ler duas palavras curiosas, que é no capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Amém? Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade. Quem ofereceu? Nós oferecemos. Tá certo? Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Com duas palavras curiosas. Oferecestes e oferecei. Então,
fora da obra que o Senhor realizou por nós e da realidade do nosso batismo, que é o sepultamento do nosso velho homem, que é a libertação dos nossos pecados, nossa vida era uma vida de oferecer nossos membros para o pecado, para a impureza e para a injustiça. Porque não tem condições da nossa mente, que é um setor, nossa mente é um setor de produção, é o departamento de produção do pecado. O pecado começa na nossa mente. Por isso que temos que ter a mente de Cristo. Aleluia, irmãos. A nossa mente fica fabricando o que vai fazer, o que vai falar, como vai pecar, sem ninguém ver, né? Mas se a nossa mente não tivesse nossos membros, ela iria ficar na produção de projetos do pecado. É preciso que ela se associe aos nossos membros, que no passado oferecíamos ao pecado. Pensar na nossa mente, é claro, já é o pecado, mas não é o pecado consumado, não é o pecado concluído. Então o que nós fazíamos? Quando nossa mente fabricava um ato pecaminoso, nós oferecíamos os nossos membros para a execução daquele pecado. Mas agora, em Cristo Jesus, amém, irmãos? É isso que Paulo está falando. Assim como nós oferecíamos, agora oferecei. Amém ou não amém? Por isso que Paulo rogou: rogo-vos, irmãos, que vos apresenteis. Eu posso dizer, irmãos, eu sou um com vocês, Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe aí nessa comunhão, aí no sítio. Aí chega domingo que vem, irmãos, eu sou um com vocês. E no Partido Pão Jael, eu sou um com vocês. Meu coração está lá. Irmãos, olha, eu nunca apareci na reunião, mas meu coração está aí. O meu coração vai em tudo que é lugar. O meu coração vai no retiro. O meu coração vai no Partido Pão Geral. O meu coração vai na reunião de casa. Aleluia pelo meu coração. Espero que vocês compreendam que o meu coração é do Senhor. Eu tenho coração de ofertar. Eu tenho coração de servir. Eu tenho coração de pregar o evangelho. Eu tenho um coração maravilhoso. Eu só não executo coisa nenhuma. Oferecei, aleluia, irmãos. Imagina você se essa reunião aqui só tivesse o coração. Irmãos aqui falando do meu coração, dando mensagem, e o seu coração ouvindo a mensagem. Quem nos trouxe aqui, o nosso corpo está aqui, aleluia, irmãos. Agora, por que nosso corpo está aqui? Por que nós, ao invés de oferecermos nossos membros para o pecado, isso aqui é uma hora boa de pecar, está escuro. Mas nós estamos aqui na luz, diante do Senhor, ouvindo a sua palavra, é porque o Senhor realizou uma obra por nós. E o Senhor realizou, mas nós reconhecemos essa obra. E agora, como reação, nós oferecemos esses mesmos membros que outrora era para desonra, agora é para honra. Sabe, lá no Senegal, um muçulmano me falou: vocês cristãos pecam, vocês praticam adultério. Nós muçulmanos não, porque nós já temos 4 ou 5 esposas, que é para evitar o adultério.
É uma boa ideia, né? Mas não resolve o problema. Não adianta você falar para ele que isso aí é pecado. Para eles resolveram o assunto do adultério. Para não cair em adultério, casa-se 5 vezes. Entendeu? E eles, amém? Nessa situação, eles oferecem o seu corpo para os preceitos daquela região islâmica 24 horas do dia. Eu nunca vi um povo mais fiel. Eles já andam com um tapete embaixo do braço e com uma garrafinha de água, porque eles não sabem aonde eles estarão na hora de rezar. Deu a hora, forra o tapete, lava as mãos e, né? E assim vai o dia todo. E eles estão misturados com Alá, com as 5 mulheres, com os sacrifícios, com Maomé. Só que a sua consciência, que é o árbitro, que é o juiz, adormeceu. Quando o Senhor resplandeceu para nós como luz, quando o Senhor realizou sua obra por nós, e nós pela fé o recebemos, a nossa consciência, que é uma parte do nosso espírito, foi iluminada. Aleluia, irmãos. E nós conseguimos enxergar a nossa antiga condição. E nós conseguimos enxergar o quanto nós oferecíamos o nosso corpo para o pecado e para a injustiça. Mas aqui, depois de apresentar a obra do Senhor, é isso que eu queria explicar novamente, né? Essa noite temos que sair daqui, amém? Não vamos sair daqui, vamos dormir aqui, né? Preste bem atenção. A obra que o Senhor realizou por nós não tem nossa participação, irmãos. E hoje, por meio da fé, nós a recebemos. Mas o que Paulo está escrevendo aos Romanos é um aspecto de participação. Porque se eu não oferecer, não está oferecido. O Senhor não vai me tomar a força e tomar meus membros e colocar ele no seu serviço. O Senhor está pedindo para nós, ofereçai. Que é apresentai-vos. Amém? Amém, irmãos? Versículo 20. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Tá certo? 22. Agora, porém. Romanos 6, 22. Agora, porém. Libertados. Aleluia. Libertados. Amém, irmãos? É porque eu venho da África. Por isso que eu fico assim. Aí, quando você fala assim, libertados. Pronto, acabou a reunião. Ele, libertados! Ele levanta todo mundo. A reunião do africano demora umas 4, 5 horas. Porque se eu ler para eles que eles foram libertados, eles já... Por isso que eu fico assim, pensando que vocês são africanos. Né? Agora, porém, libertados, aleluia! Do pecado. Diga, abre a boca e fala, eu fui libertado do pecado. Transformados em servo de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Fomos libertados. Sua obra nos libertou.
do pecado, irmãos. Mas não parou por aí, fomos transformados em servo de Deus. E hoje, estava tendo comunhão à tarde com os irmãos, estava falando, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, de pensar, como se viesse de nós, mas Deus nos habilitou para sermos ministros de quê? De uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Então, em nós mesmos, não temos nenhuma capacidade. Agora, presta atenção. Essa frase pode se tornar a chave para as trevas. O que mais nós queremos ouvir, irmãos, eu não tenho condição. Vamos nos transportar para o tribunal de Cristo, no último da fila. Quem é o último da fila? O irmão de um talento. Com toda a sua humildade, simplicidade. Eu acredito que ele pensava assim, não é possível que o Senhor não vai entender que eu não tenho condição. Eu vou explicar para ele, ele vai entender. Vamos lá. Passou de 5 talentos, passou de 2 talentos, aí chegou ele. Ele já tinha o seu argumento. Senhor, tu eras homem severo, Senhor, colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou. Está aqui o seu talento. Está aqui o seu talento, Senhor. Eu guardei. Olha aqui, guardei, bonitinho. E o Senhor olhando para a cara dele. E já viu quando você fala alguma coisa e a pessoa não te dá resposta e fica te olhando? E você vai mudando, né? E o Senhor falou para ele, amém, irmão. Não esquenta a cabeça, não. Eu te dei o talento, mas sabia que você não ia conseguir fazer nada. Era só um truque. Era só uma pegadinha. Entra no gozo do teu Senhor. Foi assim, irmãos. E o Senhor falou para ele, servo mau. Já começou mal. E preguiçoso. Sabias que eu era rigoroso? Pelas tuas palavras te condenarei. E chamou os verdugos lá, os servos, lança-o fora, nas trevas, o servo inútil. Então, irmãos, eu acho que nós temos tempo suficiente para elaborar nossa desculpa. Para ler lá no tribunal. Senhor, olha, eu sempre tive vontade de servir, de me entregar ao Senhor, mas o presbitério do Rio de Janeiro não nos dava condição para isso, Senhor. Tem lá o irmão Sérgio, Crécio, Renato. Senhor, eu sempre quis servir, mas eles nunca mandaram eu fazer nada, Senhor. Quero ver agora, o Senhor vai bater no presbitério, porque eles nunca mandaram a gente fazer nada. Entendeu? E outras mais que você puder elaborar, elabora aí. Mas Paulo perguntou aos romanos, que diremos, pois? O Senhor realizou tudo por nós. Irmãos, pensa bem, nos colocou de volta para Deus. Puxa vida. Aleluia, amém, irmãos? Que obra maravilhosa. Nos colocou diante do Pai novamente. Nos trouxe de volta para a sua glória,
para a sua presença, irmãos. E agora o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, como se estivesse de joelhos, não é verdade? Um rogo, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço. Por quê? Porque um dia nós recebemos a vida de Deus. Essa vida entrou em nós. Quem tem a vida, diga aleluia, eu tenho a vida. Mas essa vida vai tomando posse do nosso ser. É ou não é verdade? Essa vida vai se movendo em nosso interior. À medida que se rega, ela vai crescendo em nós. Como uma criança que vai descobrindo os seus membros, nós vamos descobrindo a nossa função no corpo, a nossa responsabilidade no corpo. É ou não é verdade, irmãos? E à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos ganhando responsabilidade. E compreendemos que um dia nós cremos no Senhor Jesus e recebemos um dom do Espírito Santo. Aleluia! E esse dom deve ser exercitado. E esse dom, ele, à medida que a graça aumenta, o dom aumenta. À medida que eu uso o dom, mais graça eu ganho. Calma aí. É que eu vou ficando nervoso, tá bem? Quem aqui tem dom, diga, eu tenho um dom, aleluia! Quem não tem dom precisa hoje receber Jesus como seu Salvador. Não é verdade? Quando você recebeu o Senhor, você recebeu o dom. Pedro falou para os judeus, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nem é teu dom, o dom é do Espírito Santo. Irmãos, em nós está depositado a vida de Deus. Tá certo? O Senhor fez 2 grandes investimentos. Qual foi? Primeiro, nos comprou com seu sangue. É ou não é um grande investimento? Você é uma propriedade exclusiva de Deus, irmãos. Segundo investimento, depositou sua vida em nós. E essa vida está crescendo em nós. E essa vida está crescendo em nós. A ponto de nós nos sentirmos, não sei se vocês vão concordar agora, também não precisa concordar, incomodados. Aí, como o irmão Clécio falou, muito cuidado com esse cômodo, para não cair no Romanos 7. Aleluia, pelo Romanos 7. Porque quando a vida cresce, você vai e vai tomando posse do seu ser, você quer servir a Deus. Mas se você servir a Deus, em você mesmo, é uma obra da carne. Aí você começa a meditar, o bem que eu quero fazer. Irmãos, eu quero fazer o bem, me fala um bem para me fazer. Mas esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Tem que passar por essa análise. Tem que passar por esse teste. Porque o homem por si mesmo quer servir a Deus. Mas servir a Deus é um resultado do crescimento de vida em nós. Da conformação de Cristo em nós. Por isso, irmãos, eu fico lembrando do exemplo que o irmão deu no retiro de Marta e Maria. Marta estava servindo em si mesma. O seu serviço tinha o elemento da murmuração. Não é verdade? Está servindo e está olhando para Maria.
Está servindo e está olhando para Maria. Uma hora ela estourou. Chega! Sou eu que faço. E Maria só fica sentada e não faz nada. Entendeu? É assim que você serve. Aí você falou, a Maria escolheu a melhor parte. Eu tenho uma curiosidade nesse ponto aí. Vou falar. Eu acho que a Marta ficou com raiva. Sabe por quê? Tem gente que é assim, tem irmão que é assim, faz pirraça. Porque da outra vez que o Senhor foi a Betânia, depois você lê lá, a palavra diz que o Senhor teve fome. E quando fala que o Senhor teve fome, ele estava vindo da casa de Marta e Maria. E ele foi na figueira e não achou fruto. E ele amaldiçoou a figueira. Mas sabe de onde que ele vinha? Da casa de Marta e Maria. Eu acho, eu não tenho certeza, que a Marta pensou assim, também não vou fazer o café da manhã. Eu quero ver agora a melhor parte. Eu quero ver se a Maria vai fazer café para ele, né? Bom, isso aí é só uma suposição. Mas que ele veio de Betânia, ele veio. E ele veio com fome. Eu acho que a Marta fez pirraça. E nós somos assim também. Não é verdade? Também não vou fazer nada. Porque ela fica ali no bem bom. E eu aqui servindo as crianças. Que é filho delas. Depois faz 3, 4 filhos para a gente cuidar aqui na igreja. Entendeu? Se pelo menos fosse um só. Mas agora não, traz aquela criançada, eu fico aqui na sala, ensinando Cristo para as crianças, e eles lá desfrutando a palavra. Chega! Eu já servi 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos. Eu acho que agora é o seguinte, cada pai segura seu filho e seja o que Deus quiser. Eu já servi muito ao Senhor, nunca serviu. Porque o seu serviço é natural. O seu serviço não é um resultado da vida. Irmãos, a vida realiza uma obra. Os dons se tornam ministérios e realiza uma operação para o corpo. Mas se nós servimos assim, Romanos 14 fala, servir a Deus, amém? O reino de Deus é justiça, o que mais? O que mais? Fala. É o quê? Tem medo de falar, gente? Não fala, está gravando, fala alto. Justiça. O pessoal que vê o CD tem que saber que a igreja sabe responder. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Amém. Aquele que desse modo serve a Cristo. Nosso serviço precisa manifestar a justiça de Deus. Paz entre os irmãos e alegria no Espírito Santo. Por isso, irmãos, gastamos todo esse tempo mostrando que Romanos 12 é um resultado da obra do Senhor. Amém? E que nós não adianta nós aqui, irmãos, os irmãos da igreja estão parados, precisamos elaborar uma escala e botar esse pessoal para trabalhar. Então, isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é uma organização, a igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos tocar o Senhor. Amém ou não? Amém. Nós precisamos amar o Senhor. Está aqui constrangido em servir ao Senhor. Como aquela mulher que serviu o seu nardo especial.
Ninguém mandou ela, ninguém escalou ela, irmãos. Você está escalado agora para ofertar o seu nardo. Não, ela foi constrangida pelo Senhor. Um coração cheio de gratidão. E ela entrou naquela sala e ela quebrou o vaso, porque o vaso só poderia ser derramado se quebrasse. Isso representa nossa alma. Nossa alma é um vaso sem tampa. Se não for quebrada, o perfume, que é o Espírito, não vai proliferar a sala. Irmão, nós temos que ser quebrados na presença do Senhor. E o mais precioso que está em nós é o nosso Espírito, que está mesclado com o Espírito de Deus. Esse é o perfume que tem que exalar. Mas esse vaso não tem tampa. Você já pensou um vaso sem tampa? Tem que quebrar. E ela quebrou, e ela derramou na cabeça do Senhor aquilo que lhe custou 1 ano de trabalho. E a sua entrega foi tão forte que escandalizou os discípulos. Eu espero que se um dia tivermos que escandalizar alguém, seja por nossa consagração. Porque enquanto nós estamos aqui sentados, muitas das vezes apáticos, nós somos um irmão normal. Todo mundo gosta da gente. Fiquei um irmão normal. É um irmão que senta aí e fica olhando para a minha cara. É um irmão normal. Um dia o Senhor toca você de maneira extraordinária e sobrenatural. Um dia o Senhor aparece para você e você é constrangida por Ele. E você se levanta para se derramar o que é mais precioso para Ele. Aí todo mundo fica preocupado com você. Aquele irmão ali, temos que ter comunhão com ele. Ele não está normal. Ele não está bem. Quando ele fala, fica falando de Cristo. Tudo tem sua hora. Tem a hora de falar besteira, tem a hora de falar de Cristo, tem a hora de falar dos irmãos, tudo tem seu tempo. Mas ele mudou, está falando de Cristo. A gente encontra, está tocando na palavra, servindo o Senhor. Irmão, está esquisito. Nós temos que salvar esse irmão. Porque ele está sendo um mau testemunho de consagração. Eu lembro quando o Senhor nos chamou para ir para a África. Ninguém gostava de mim, que é óbvio, né? Aí o Senhor me chamou para ir para a África. Todo mundo gostava de mim. Irmão, cuidado. Você pode morrer. Sabe o que aconteceu comigo? Eu vou contar para você, você não sabe. Eu fui para a África, peguei malária uma vez, peguei malária 2 vezes, peguei malária 3 vezes, fui internado, fui em coma, depois peguei infecção, febre tifoide, não morri. Depois eu fui para a guerrilha, cruzei a guerrilha, cheguei no meio do caminho, no norte de Angola, troquei de carro. A UNITA atacou o carro que eu estava, queimou todo mundo. E eu saí do carro antes, 10 minutos. Voltei para casa, não morri. Cheguei no aeroporto, peguei o carro, vim para casa. Uma bala perdida acertou o meu carro. E quebrou a vidraça do meu carro e quase capotamos com o carro. Então eu ia morrer no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil,
vindo para casa. E naquele momento eu pensei, o Senhor está dando resposta para mim. A nossa vida está na mão de Deus, irmãos. Então os irmãos diziam, mas você pode morrer. Eu falei, você também pode. Eu vou te falar uma coisa, e está arriscando você morrer primeiro. Mas e a sua família? A minha família, ela ama o Senhor, e eles me ofertaram. É até bom para ela que eu vá para longe. Mas aí houve muita preocupação. Na verdade, irmãos, vocês sabem que os filhos de Eli, né, eles comiam a gordura, sacrifício. As gorduras é um tipo também de consagração. Os filhos de Eli ficavam ali. Alguém então consagrava, colocava gordura para... Ele ia lá e comia gordura, impedindo a consagração do outro. Então o que nós precisamos é ganhar uma visão. Amém, irmãos? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Nós estamos aqui. Quem está aqui, diga amém. Amém. Olha para o seu lado. Olha aí, todo mundo normal. E o normal para nós é sermos passivos. E muitas das vezes irresponsáveis. Mas dentro de alguns de nós tem uma vida que está gritando. É ou não é verdade? É uma vida que está incomodando. E aparentemente é uma vontade de fazer coisas. Só que fazer coisas não é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é ministrar Cristo aos irmãos. Ou seja, em qualquer coisa que façamos, Cristo deve ser ministrado. E temos uma ideia de que servir ao Senhor é melhorar as coisas. E Davi teve essa ideia, e ele, ao invés de levar a arca nos ombros, arrumou um carro de boi. Um carro novo, um carro. A arca não deveria ser levada num carro. O Senhor não pediu para levar a arca em carro nenhum. Mas era um carro novo. Davi, agora sim, esse negócio de levar a arca no ombro deve demorar mais. E também ficar levando a arca no ombro é uma coisa antiga. Mas a arca, o testemunho do Senhor, deve ser levado com responsabilidade. Eu quero perguntar aos irmãos, nós temos levado a arca no ombro, irmãos? Nós temos levado o testemunho do Senhor com responsabilidade? Calma aí, eu vou chegar lá. Eu estou dormindo aqui na barraca, não vou embora. Vamos falar tudo. Pode falar tudo? Amém ou não? E colocou a arca no carro de boi, e lá foi todo mundo cantando alegre, que o serviço melhorou. O boi tropeçou. Eu nunca vi um boi tropeçar, mas aquele tropeçou. E a arca caiu. E aí o Uzá foi salvar aquela situação. E muitas das vezes o nosso serviço é assim. Um tentando salvar o furo do outro. É ou não é verdade? E Uzá morreu. O serviço de Davi matou Uzá. Irmãos, sabe, servir ao Senhor não é quebrar o galho. Amém, irmãos? Não é tapar buraco. Muitas das vezes, deixar a arca cair é mais proveitoso para um arrependimento, para um novo começo. Então, nós precisamos aprender uma coisa. A vida realiza uma obra. Amém, irmãos? Fala assim, nunca mais esqueça. A vida realiza uma obra. Aí está a diferença entre fazer e servir. Qual é a diferença de fazer? Fazer é uma obra sua.
segundo a sua capacidade. E até em nome de Jesus, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, e em teu nome eu fiz. Se foi você que fez, nunca te conheci. Não te aprovei, nunca te aprovei. E Malaquias fala que naquele dia veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, irmãos, esse assunto ele fica muito, ou ele fica místico demais, ou ele fica terrenal demais, não é verdade? E todo mundo acaba servindo na carne, ou então fica místico e ninguém faz nada porque tem medo. Mas nós precisamos encontrar o fio da meada. É que há uma diferença entre fazer alguma coisa para Deus e servir ao Senhor. Paulo escreveu aos Romanos: o Deus a quem sirvo no meu espírito. E quando servimos ao Senhor no espírito, o resultado é justiça, paz e alegria. Quem está alegre, diga aleluia. Amém, irmãos? Então, irmãos, Romanos 12. Já está acabando, tá? Se você se comportar direitinho, vai acabar mais cedo. Se comportar direitinho é não dormir na reunião. É glorificar o nome do Senhor. Aleluia, amém? Romanos 12. Fala. Vejam aqui. Não é apresenteis vossa carne. Rogo, pois, irmãos, apresentei vossa carne em sacrifício vivo. A carne, para nada, aproveita. Apresentei vossos corpos. E tem muitas das vezes que o serviço está acontecendo, mas o que foi apresentado foi a carne, irmãos. Daí não tem justiça, não tem paz, não tem alegria, não tem harmonia, não tem fruto. Agora, apresentei vossos corpos e não vos conformeis com este século, ou não tomeis a forma desse mundo. Então, o primeiro estágio é apresentar o seu corpo, amém? Segundo estágio é a sua mente estar renovada, não está conformada a este mundo. E o terceiro aspecto, versículo 11, é 11? É. No zelo não sejais remissos. O que é remisso? Agora vamos chegar a um acordo. O que é remisso, universitários? Preguiçoso. Quando falou do corpo, não falou de preguiça. Quando falou da alma, da mente, não falou de preguiça. Mas agora no versículo 11, vai falar do Espírito. Irmãos, eu não sei se tem 3 aspectos de preguiça. Mas uma coisa eu sei. Se você quiser ter uma experiência com o Senhor, de servi-lo no Espírito, você não deve ser remisso. Você precisa ser fervoroso de Espírito. Amém ou não? Amém. Servindo ao Senhor. Então nós temos corpo, a mente, que é a líder da alma, corpo apresentado em santificação, alma renovada e espírito fervoroso. Espírito fervoroso. Eu não sei, vocês que vão julgar. O espírito fervoroso, o que seria isso? Olha, o espírito não tem como se expressar. O espírito, como é que vai se expressar?
O Espírito precisa da nossa alma, que é a nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, para que haja uma expressão do nosso espírito. Nossa alma precisa estar livre, irmãos. Você lembra que Maria falou: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quem está alegre? O Espírito está alegre. O seu Espírito está alegre? Amém. O seu Espírito está alegre, irmãos? E agora? Como é que você vai mostrar essa alegria? Oi? Você pode dizer: não quero que ninguém me julgue, eu estou alegre. Quem sou eu para julgar? Deus me livre e guarde, né? Mas, irmãos, vou falar uma coisa para você. Eu falei da outra comunhão e não me importo de repetir de novo. Que vocês vêem novela, vale a pena ver de novo, posso repetir a mensagem, né? Se não tem expressão na alma, nós temos um conceito de que nós não podemos expressar a alegria que estamos tendo no nosso espírito, que é o mais profundo do nosso ser. Ele precisa ser exteriorizado pela nossa alma. Amém! Aleluia! E quando nossa alma está cheia do Espírito, controlada pelo Espírito, há uma reação no nosso corpo, irmãos. É verdade. Acredite se quiser. Eu estou te falando isso porque é verdade. Eu conheci uma irmã que veio para o Rio de Janeiro. Eu lembro que eu a recebi com HIV estado terminal. Cabelo caído, esquelética. E essa irmã, quando me conheceu, não sei por que gostou de mim, me ofereceu o filho dela. Isso já faz quantos anos? Mais de 15 anos, né? Mais de 18 anos. Isso, olha, eu vou morrer, meu filho ama o Senhor, você ama o Senhor, eu quero que você fique com meu filho. Falei, manda, não tem problema. Quem quiser me dar o filho, pode me dar, amém? Vamos tudo para a África. Por quê? Porque já não tinha mais condição, já não tinha mais como ela viver. E um dia, irmãos, ela se levantou numa reunião, em nome de Jesus, eu até me arrepio. E ela falou, eu aprendi a tocar o Senhor. Puxa, eu nunca mais esqueci disso. Eu aprendi a pegar a palavra, irmãos, e misturar a palavra com oração. E essa palavra tem sido a minha vitamina. E essa palavra tem sido a minha vida. E o que eu sentia, não estou sentindo mais. Irmão, e essa irmã, ela se consagrou ao serviço ao Senhor e começou a viajar conosco, pregando evangelho nas cidades. E ela migrou para 3 cidades. Sua casa serviu de local de reunião. E hoje, foi nesse ano que passou, ela foi fazer o exame de HIV e os médicos ficaram descontrolados
porque o Senhor a curou completamente, irmãos. Porque o Espírito é o que dá vida. É verdade. É verdade, irmãos. É verdade. Aleluia, Jesus é o Senhor. Ela estava aqui no nosso meio hoje. Ela casou. E ela está reunindo na igreja. Foi a palavra do Senhor. Foi abrir a boca, irmãos. Às vezes ficamos tão místicos, tão estranhos. As pessoas não conseguem. Você pode falar, olha, irmão, eu conheci um irmão que ele falava assim, me perdoe, irmão, não estou julgando. Acho que não. Depois apaga da fita o que eu julguei. O irmão falava assim, irmãos, vocês não sabem, mas dentro de mim tem uma bomba. Eu não aguentei, eu estava sentado ali. Uma bomba. Aí eu estava sentado e falei, sério? Aí ele continuou, uma bomba, se vocês pudessem imaginar. Eu estou sentindo tão forte a presença de Deus. Eu não aguentava, mano, não aguentava na cadeira, entendeu? Que se eu me entregar aqui ao que eu estou sentindo, vocês não vão me segurar. Eu fiquei pensando naquilo muito tempo. Senhor, dá-me essa bomba. Me controla, me acalma, Senhor. Deve ser uma bomba que acalma, não é verdade? Porque a bomba que está dentro de mim está ao contrário. E às vezes eu fico pensando, como aquele filho mais velho, que ficou na casa do pai e não queria se alegrar. E vocês sabem, quando o filho pródigo voltou, o pai renovou a aliança com ele, o pai matou o novilho, calçou seus pés e começaram a dançar. Está lá na Bíblia, amém ou não? Outra não dá. Você pode dizer, Adilson, você está querendo promover aqui uma dança? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo aqui que eles não conseguiram se controlar, tamanha era a alegria. Mas o Senhor explicou depois. Não era alegria não, era regozijo. Quando o filho mais velho chegou e recriminou aquela festa, ele falou, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Era necessário que nos alegrássemos e nos regozijássemos. Que é... O que é regozijar? Oi? É manifestar alegria ao extremo. É extravasar. E às vezes eu fico pensando, claro, irmãos, agora não vamos aqui a igreja tem que extravasar, toda reunião. Por favor, vamos aqui montar uma equipe que faz os irmãos extravasar, né? Quem é que vai ficar aqui para ser o animador do auditório? Boa tarde, pessoal! Eu estou falando de uma reação do Espírito, irmãos. Assim como podemos pedir, não force uma reação, não force uma alegria, mas também não impeça. Se está cheio do Senhor, regozije no Senhor. Então muitos irmãos têm falado, irmãos, a igreja no Rio, eu não estou aguentando, é tão quietinha. Eu falei, a igreja no Rio mas eu não consigo ficar. Mas quem foi que te proibiu de você louvar? Quem foi que te proibiu de você exaltar o Senhor? Eu gosto do irmão que fala aí, toda hora ele fala, Jesus é o rei, não sei o quê. Jesus é maravilhoso, é digno de majestade. Ninguém manda ele calar a boca. Porque também ninguém mandou ele falar. Ele está cheio do Espírito, ele está louvando o Senhor da sua maneira. Amém ou não?
Jesus é o Senhor. Então a alma deve engrandecer ao Senhor. Às vezes ficamos assim, né? Isso aí não é uma produção, né? Vamos produzir alegria agora. Vamos bater palma. Aí todo mundo triste, não é verdade? Mas irmãos, deixa o Senhor tocar em você livremente. Não podemos tomar a forma da euforia e nem a forma da deseuforia. Existe isso. Não queria agora, tá? Deseuforia. Precisamos deixar nossa alma livre, amém? A alma é um canal para o Espírito fluir, aleluia! Então, o Espírito fervoroso, amém, irmãos? Vou aqui dar uma palavra que nós usamos muito. Espírito exercitado. Exercitado? Paulo escreveu aos Tessalônicos: não apagueis o Espírito. Não apagar o Espírito é um exercício, tá certo? Você, por exemplo, quando acaba a luz, você pega uma vela, aí você vai, entra no corredor, aí vem aquele vento, não é? Sempre apaga. Você tem que botar a mão, né? Aí você vai com aquela vela ali, coloca lá no banheiro, toma um banho, vai para o quarto, cuidando, né? É ou não é verdade, irmãos? Aí pinga na sua mão, você xinga evangelicamente, né? É isso. Aí você vai com aquela vela. Aí você vai guardando aquele fogo ali. Amém ou não? Porque você depende. Porque você não quer ficar no escuro. Quem quer ficar no escuro aqui? Nós queremos ficar na luz. Nosso espírito tem luz. Aleluia, irmãos. Então não apagar o espírito é exercitar o nosso espírito. E eu toco às vezes naquela mulher que foi curada da hemorragia. Porque ela falava: se eu tocar, ficarei curado. A palavra é uma manifestação da fé. Não é verdade? Eu criei, por isso falei. Aí eu lembro quando estava em coma, lá, eu estava internado dentro da banheira. Dentro da banheira lá. Com gelo. Só me restava uma coisa: falar. Aí eu fui lá internado. E os irmãos mandando e-mail para o Brasil. Ele agora vai. De malária fulminante, cerebral. Eu estava na banheira e falando: Jesus é o Senhor. Né, Job? Daqui a pouco eu me levantarei. Aí o médico veio, eu falei: doutor, 4 horas eu tenho que sair. Aí o doutor falou para a enfermeira: é assim mesmo, a malária confunde tudo. Né? Eu tenho que sair 4 horas. 4 horas eu estava arrumado. Quando o médico chegou, eu estava sentado na maca, arrumado. Falei: meu Deus, o que você vai fazer onde? Falei: eu vou viajar. Falei: você já morreu, rapaz. Você só não entendeu. Não, eu falei: as igrejas estão orando. Ele falou: calma, rapaz. E eu estou curado. Exercitando a minha fé. Falando, irmãos. Quantas pragas falam por dia contra nós? Não é verdade? Vamos falar, vamos bendizer ao Senhor. Vamos falar uns aos outros com salmos, com cânticos. Vamos falar a palavra uns aos outros, irmãos. Vamos abrir nossa boca. Com o coração se crê, aleluia. Mas com a boca se confessa. Toda vez que o Senhor menciona uma palavra, Ele fala da boca. Não é verdade? Todo joelho se dobrará
toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, vamos abrir nossa boca, irmão. Nós cremos, por isso também falamos. E falamos a palavra uns aos outros. Ou não? Sim ou não? Amém, irmãos? E falar, Sérgio, Jesus é o Senhor. Aleluia. Tá bom? Amém? Não apaguei seu espírito. Rebanar. Ainda fez churrasco. O que é abanar o espírito, irmãos? Você está ali, olha. Como é que é o nome da novela mesmo? Avenida Brasil. Você está abanando o espírito? Não estou falando mal da novela. Entenda. Amém, irmãos? Tem nada contra a novela. Nada. Mas naquele momento ali, você está abanando o seu espírito? Não é verdade? Espírito fervoroso. O espírito está queimando. Seu espírito está ardendo. Quando você vai namorar, um irmão falou assim para mim, irmão, o meu namoro é namoro cristão. Eu nem beijo. Eu sento aqui, ela senta lá e o pai no meio. E nós beijamos assim. Na verdade, namoro cristão. Na verdade, quando nós estamos namorando, vamos ser sinceros, nós estamos excitando o espírito. E você fica namorando assim, ó, Jesus é o Senhor, aleluia. Você olha para sua namorada, eu sinto a presença de Deus quando... Vamos fazer o seguinte, não vamos nos beijar, vamos cantar um hino. Deus enviou. Não, você namora mesmo. E quando você namora, o seu espírito também é abafado. E a carne, a carne é fortificada. E outras coisas mais. Então nós temos um zelo, nós temos um cuidado, nós temos um trabalho. É não apagar o espírito. Então não é uma reunião, irmãos, é um viver. Amém? Quando você já acorda, aleluia. Eu quinta-feira acordei lá em Senegal, não, quarta-feira em Senegal, já toquei o Senhor. Porque quando eu estava no chão, quando eu abri os olhos, tinha um rato me olhando. Assim. Foi muito engraçado. Porque o rato não esperava que eu ia acordar aquela hora. E como eu estava deitado, o rato ficou grande, porque eu estava com a cabeça no chão. Quando eu olhei para o rato, Jesus é o Senhor! Aí o rato também, entendeu? E eu louvei o Senhor, já acordei invocando o seu nome. Espero que não precise um rato visitar a sua cama para você invocar o nome do Senhor, né? Mas que todos os dias você possa tocar o Senhor. Indo para a escola, lavando a sua louça, indo para o trabalho, aleluia! Na comunhão com a sua namorada, com a sua esposa, engrandecendo o nome do Senhor, zelando pelo seu espírito. E você chega na reunião, já chega queimando, não é verdade? Chega na reunião um irmão cheio do espírito, cheio de alegria, não é um cadáver. Às vezes a reunião parece aquele filme, A Volta dos quê? Não foi eu que falei. Eu falei a volta, eu falo a volta do Senhor, mas a volta dos quê? Dos mortos. Começa a reunião, aí vem o Silas, irmãos, vamos agora nos irmãos, vamos agora nos reunir. Aí vem o Júnior. Só falta o fundo musical. Toim, toim.
Aí senta ali. Senta não, deita. Até esse carro ligar, já são 1 hora de reunião. Por isso que eu demoro a falar. Porque até os irmãos tocarem o Espírito, 1h30 mais ou menos empurrando esse carro aí. Entendeu? Aí canta. Verdade? Parece carro a álcool. Né? Até pegar. Mas sabe por quê? Porque chega desligado, irmãos. E vem aqui para receber. A reunião da igreja é para ofertar a sua porção de Cristo. Os seus salmos, seus cânticos, sua revelação, é ou não é verdade? Mas aí, irmãos, precisamos mudar esse quadro. Precisamos mudar essa condição. Aleluia. Para terminar, Romanos 12, versículo 3. Já nos apresentamos. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Atenção! Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tá certo? Não pense de si mesmo além do que convém. Aqui eu quero dizer uma coisa. Nós não podemos pensar além do que convém, além do que o Senhor nos deu, e não podemos pensar a quem. Irmãos, falsa humildade é envelopar aquilo que nós não queremos fazer. Então aqui, nos apresentamos ao Senhor, amém? Não precisamos tirar de uma vez por todas esse assunto. Vamos entender melhor, vamos ler o próximo. 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Fala para o teu irmão, você tem uma função. Fala. Cada um de nós temos uma função. E essa função deve ser exercida no corpo. E não tem nada a ver com fazer. Amém? Tem a ver com servir. Porque a função do membro, ele está relacionado com a vida de Deus. Eu funciono segundo a vida de Deus que está em mim. E ofereço, amém? Aquilo que o Senhor me deu ao corpo. Não é uma obra morta, é um serviço ao Senhor. Então nós podemos dizer assim, irmãos, eu já reúno há 20 anos, eu não sei qual é o meu dom. Irmãos, eu acho que eu nem tenho dom. Se você não tem dom, você deve ser uma lagartixa. Entendeu? Você não tem a vida de Deus. Você é uma minhoca. Quem tem o filho tem a vida. Quem tem a vida tem o dom. Talvez sejamos preguiçosos, irmãos. E para envelopar a nossa preguiça, nós aprendemos a dizer, estou dependendo do Senhor. 2012, estou dependendo do Senhor. 2013, estou dependendo do Senhor. 2017, estou dependendo do Senhor. 2025, estou dependendo do Senhor, né? Se estivéssemos mesmo dependendo do Senhor, estaríamos servindo. Porque o Senhor, a sua vida é uma vida que serve. E nós falamos tanto hoje de Finéias. Muita gente não compartilhou sobre Finéias, sobre Moisés, sobre Arão, sobre Finéias, sobre Josué e Calebe, que reagiram. Amém? Josué e Calebe não culparam Moisés. Nós temos um negócio, irmão, nós temos uma coisa. Irmãos, o presbitério, olha ali as crianças correndo ali atrás, o presbitério não faz nada. Pelo amor de Deus. O Cresce podia fazer ali uma aulinha para as crianças, meu Deus. Ele não faz nada mesmo na igreja, faz uma sala de aula ali.
Eu acho que podia ver isso. Podíamos ver esse serviço. As crianças ficam correndo na reunião. Podíamos ter uma escala, um domingo fica o Cresce, outro domingo fica o Sérgio. Porque o presbitério tem que servir. Não tem alimentação. O Sérgio tem que ver isso, irmãos. Como é que não tem comida na reunião? Almoço, serviço de cozinha. E o Sérgio não vê isso? Outro dia eu fui lá no banheiro, no campinho, o vaso estava entupido. O Renato não vê isso? Será que o Renato não vai ao banheiro? Cadê o presbitério? Cadê o presbitério, meu Deus? Que não faz nada. Pessoas estão morrendo aí, bebendo cachaça, se drogando. E o Cresce não faz nada. Irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, chega, amém, irmãos? Fala para o teu irmão, somos membros do corpo de Cristo, fala. Mas fala com vontade, nós somos membros do corpo de Cristo, irmãos. E nós temos uma função no corpo. Aleluia, amém ou não? Você imagina se eu vou ficar ali chorando? Irmãos, as nações estão se perdendo. O evangelho nos muçulmanos, tantos países para receber o evangelho, e o Cresce não faz nada. Espero que de uma vez por todas esse assunto termina hoje. Amém ou não amém, irmão? Se você tem um chamamento para pregar o evangelho, pelo amor de Deus, o campo já está branco, irmãos. Não precisa de carta de autorização. Em nome do presbitério, eu vim aqui em nome do presbitério para que você aceite Jesus. Nós não estamos aqui em nome do presbitério, estamos aqui em nome de Jesus, irmãos. Esse assunto tem que ser encerrado. Ainda bem que está filmando. Nunca mais ouçamos isso um dos outros. Cadê o presbitério que não prega? Cadê o presbitério que não limpa? Cadê o presbitério que não fala? Irmãos, o Senhor nos constituiu reinos e sacerdotes. Nós temos liberdade para servir ao Senhor. Amém? Aleluia! Deixa o Cresce em paz. Nós estamos conectados ao cabeça. Amém ou não? Tá certo? Tá certo ou não? Você tem que ter a permissão para pregar o evangelho? Alguém está morrendo, precisa ser batizado. Você vai ligar para quem para batizar? Alô, alô, alô? Sérgio, minha vizinha recebeu Jesus, quer batizar. Você pode vir aqui? Você está onde? Estou no Caju. Irmãos, nós somos membros. Amém? Vamos terminar com esse versículo aqui. Agora vamos terminar mesmo. Romanos 12, versículo 6. Tendo, porém, aleluia. Quem achou, diga amém. Tendo, porém, fala então, tendo, porém, diferentes dons. Amém? Amém ou não, irmãos? Tendo, porém, diferentes dons. Nós temos dons diferentes. Não podemos padronizar e nem uniformizar o serviço na igreja. Se o Senhor te deu um encargo, te deu uma incumbência, então exerça. Não queira que toda a igreja faça o que você quer fazer. Que nos foi dado. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. 7. Se é ministério, dediquemo-nos. Amém, irmãos? Dediquemo-nos.
ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazer. O que exorta, faça com dedicação. Olha essas palavras aqui. Dediquemo-nos, esmere-se. Amém? O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Então, cada um de nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. O resultado da consagração é a manifestação do serviço na igreja. Amém, irmãos? Amém? Aleluia? Se não há serviço, é porque não há consagração. E se não há consagração, nós precisamos nos arrepender. Tá certo? Os irmãos que têm sentimento de pregar o evangelho, que têm um encargo evangelístico, que é um evangelista, irmãos, se levante, chame o irmão, pregue o evangelho. Amém, irmãos? Irmãos que têm encargo pela palavra, ensine a palavra, esmere-se. Tem encargo de visitar o doente, visite o doente. Tá certo ou não? Tem encargo de visitar o presídio, visite o presídio. Tem encargo de ir para a África, vai para a África, amém? Tem encargo de ir para o Equador, vamos para o Equador. Cada um faça conforme o dom da fé que Deus repartiu. Amém. Jesus é o Senhor, amém? Desculpa as brincadeiras, é para vocês não dormirem, certo? Mas que vocês possam ter recebido alguma ajuda hoje. E que nós possamos agora seguir em paz. Os membros funcionando normalmente pela vida. Amém? E toda acusação, toda murmuração cai por terra. Deus abençoe vocês. Amém.